Fala galerinha, professor Marcos Farias de novo aqui com vocês, para a gente fechar agora esse bloco associado aos lançamentos. A gente já viu queda livre, a gente já viu lançamento para cima, para baixo, lançamento horizontal. Agora a gente vai fechar esse bloco aí, falando a respeito do lançamento oblíquo. Marquinhos, me diga uma coisa, esse lançamento oblíquo, o que ele tem de especial? Gente, o lançamento oblíquo, ele é um lançamento, tá certo? Onde nós temos uma velocidade que formará um ângulo com a horizontal. Esse vetor velocidade, ele se compõe, ele é composto por outros dois. O movimento que acontece ao mesmo tempo na horizontal e na vertical. Por isso que a gente diz, então, que esse lançamento é chamado de lançamento composto, movimento composto, assim como a gente viu no lançamento horizontal. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que analisar esse movimento de forma separada, tanto na horizontal quanto na vertical. E a gente pode fazer isso a partir do princípio da independência dos movimentos, tá certo? Que Galileu propôs para a gente, tá? Marquinhos, mas como é que eu vou fazer isso? Então, presta bastante atenção aqui. Pode perceber que essa velocidade de lançamento, ela forma um ângulo com a horizontal. E eu consigo decompor ela em duas, uma velocidade horizontal e uma velocidade inicialmente vertical, tá? Você vai perceber, então, que essa velocidade inicial vertical, ela é igual a esse tamanhozinho aqui. Então, eu posso fechar aqui um triângulo retângulo. E tendo esse triângulo retângulo fechado, nós podemos, então, calcular o valor, tá certo? Ali das duas componentes que estão em azul. Porque eu tenho o valor da minha velocidade de lançamento, né? Eu posso ter, a questão pode me entregar. Marquinhos, como é que eu calculo isso? Olha, você vai fazer o seguinte, ó, não sei se você lembra das relações trigonométricas. O que a gente pode fazer então? Ó, esse aqui, que é a velocidade horizontal, né, que está aqui na horizontal, ela está colada ao ângulo. Então, para achar ela, a gente acha normalmente o cosseno. Eu posso, então, já fazer esse cálculo direto, dizendo assim, ó, que a velocidade em x, ela vai ser, tá certo? A velocidade de lançamento vezes o cosseno do ângulo que o vetor velocidade de lançamento faz com a horizontal, certo? Se para achar o Vx eu faço o cosseno, para achar a velocidade inicial em y, é só fazer com o seno. A velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo. Então, assim a gente encontra quem são essas componentes. Aqui a gente tem um fator super importante que a gente não pode deixar de estar atento. Eu disse a vocês que essa é a velocidade inicial na vertical. Marquinhos, por que a velocidade inicial na vertical? Porque é o seguinte, perceba que esse objeto, ao mesmo tempo que ele vai para frente, ele sobe. E ele vai subindo, e esta velocidade na vertical, ela se reduz. Até quando ele chega no ponto mais alto. No ponto de altura máxima, a gente então vai saber que a velocidade dele na vertical é igual a zero. Mas é importante que você entenda o seguinte, a velocidade dele na horizontal, ela não muda o seu valor. Esse objeto, ele vai subindo, ele para verticalmente, mas ele continua indo para a frente, tá certo? Então, a velocidade em x não se altera. Só o que vai se alterar é a velocidade em y. Galerinha, uma outra coisa aqui que é relevante para a gente é o seguinte, é que nessa altura máxima, tá certo? Esse objeto, ele continua com a gravidade o quê? Agindo sobre ele. Como a gravidade continua agindo sobre ele, depois daquele ponto, vai começar a ganhar velocidade na vertical para baixo, tá certo? Então é por isso que, depois de atingir esse ponto de altura máxima, ele continua indo para frente, mas aí, a partir disso, ele vai começar a descer, tá bom? Uma coisa interessante é que, em qualquer um desses pontos aqui, se você tiver o Vx e o Vy e quiser achar a velocidade resultante, é só você fazer Pitágoras. Por quê, Marquinhos? Porque essas duas velocidades entre si, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, se em algum momento você quiser saber a velocidade resultante, é só você fazer o Vx ao quadrado
mais o VY ao quadrado, tudo isso é igual a resultante ao quadrado. Então, são formas para que você possa encontrar, tá certo? Essas velocidades, tanto a resultante quanto as suas componentes. Meu povo, o que a gente vai fazer agora? Agora, tá certo? A gente vai analisar esse movimento a partir de duas vertentes. Eu posso analisar ele na horizontal, que a gente diz em x, e quando eu analiso ele na horizontal, eu disse a você que essa velocidade não alterava o seu valor. Como essa velocidade não alterava o seu valor, significa então que nós temos ali um movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele movimento de velocidade constante. Eu sempre boto constante como CTE, certo? Então, guarde isso no seu coração. Para mim, CTE significa constante. Galerinha, então daqui eu posso tirar, tá certo? Uma coisa muito valiosa. Não sei se vocês se recordam, mas lá no movimento uniforme, a gente viu um negócio que dizia assim, ó, que Deus, ele vê tudo. A gente disse que a distância é a velocidade vezes o tempo. A distância é essa distância aqui entre onde ele saiu e onde ele chegou. Essa distância nós chamamos de alcance, tá certo? Então, essa distância aqui, nós também podemos chamar ela de alcance. E aí, gente, o que vai acontecer? Esse alcance, que você pode chamar de D, não tem problema nenhum. Ele também pode ser chamado de A, ele pode ser escrito dessa forma que eu vou escrever para vocês aqui, ó. O alcance, ele vai ser. Como é algo na horizontal, eu tenho que analisar e usar a velocidade horizontal. Então, ó, é igual ao Vx vezes o tempo. Que tempo é esse? É o tempo total do movimento, certo? Por quê? Porque esse movimento, ele tem uma parte de subida e tem uma parte de descida. Nós temos que usar o tempo total desse movimento. Então, o alcance, ele é para a gente a velocidade em x vezes o tempo total do movimento, tá certo? É isso aí que a gente tem na composição em x. Marquinhos, beleza. A composição em x acabou? Acabou. Agora a gente vai olhar em y, e em y demora aqui um pouquinho mais, por quê? Em y, a gente precisa entender que, como tem a gravidade, trata-se de um MUV. E como trata-se de um MUV, a gente precisa, então, lembrar daquelas fórmulas do movimento uniformemente variado. A gente precisa ficar atento a isso. Marquinhos, tudo bem, mas e aí? E aí é o seguinte, para achar o tempo total do movimento, a gente precisa, tá certo, saber qual vai ser o tempo de subida desse objeto. Esse objeto está subindo. Se a gente entende que ele parte de um plano e na volta ele retorna a esse mesmo plano, o tempo de subida ele é igual ao tempo de descida. Mas, Marquinhos, por que eu posso dizer que o tempo de subida ele é igual ao tempo de descida? A gente pode dizer que o tempo de subida é igual ao tempo de descida porque a única coisa que influencia nesse movimento é a gravidade. Como a gravidade é a única coisa que influencia nesse movimento, é ela que faz o objeto reduzir a sua velocidade até chegar ao ponto mais alto e aumentar a sua velocidade até retornar ao ponto mais baixo. Então, o que vai acontecer aqui? A gente precisa encontrar o tempo total. Como é que eu vou encontrar isso, Marquinhos? Encontrando o tempo de subida. Porque ó, o tempo total, vou escrever aqui para a gente no cantinho, ele vai ser para a gente 2 vezes o tempo de subida, ou eu posso dizer que ele é 2 vezes o tempo de descida. Só que vocês vão perceber, lembrem-se, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, e é muito mais simples, é muito mais fácil para a gente encontrar esse tempo de subida com uma informação que a gente já tem. Lembrando que o tempo de subida ele é igual ao tempo de descida. Gente, aquelas fórmulas do movimento uniformemente variado, todas são relevantes. O sorvetão, o Voat, tá certo? O Torricelli, todas elas são relevantes. Eu vou adaptá-las dentro do que a gente vai analisar aqui para entregar isso para você meio que pronto. Mas você não precisa decorar as fórmulas que nós vamos encontrar aqui.
o que você precisa é lembrar daquelas fórmulas do movimento uniformemente variado. Lembrar de quando a gravidade vai estar positiva e quando a gravidade vai estar negativa, e lembrar de que na altura máxima a velocidade vertical é igual a zero, e assim vai. Tá? Olha para cá, olha aqui comigo, vem cá. Gente, o que vai acontecer então? Eu quero encontrar o tal do tempo de subida. Para encontrar o tempo total, por exemplo, como é que eu faço isso? Gente, se é tempo, e eu sei que no ponto de altura máxima a velocidade vertical é igual a zero, eu posso usar, tá certo, o VOAT. Ó, velocidade final em y é igual a velocidade inicial em y, menos, lembra que ele está subindo, tá? A gravidade vezes o tempo de subida. Gente, só que no ponto mais alto a velocidade é igual a zero. Então, ó, tá? E aí o que vai acontecer? Olha, eu posso pegar todo esse termo que está aqui negativo e passar lá para o outro lado positivo. Eu vou ficar com isso aqui, ó. A gravidade vezes o tempo de subida, ela é igual à velocidade inicial de lançamento na vertical. Dessa forma, então, eu posso chegar no seguinte, ó, que o tempo de subida ele é igual à velocidade inicial na vertical dividido pela gravidade. Pronto. Essa é uma forma bem simples. Só que eu não sei se você lembra, mas a velocidade inicial na vertical é a velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo. Então, você pode colocar ainda assim, ó, é a velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo de lançamento dividido pela gravidade, tá certo? Lembrando que a gravidade é em metros por segundo ao quadrado, a velocidade é em metros por segundo, tudo no sistema internacional que a gente já conhece. E aí a gente consegue encontrar o valor do tempo de subida. Tendo o tempo de subida, multiplica por 2, encontramos ali também o tempo de queda, tá certo? Gente, essa informação é extremamente relevante para a gente. A ideia do tempo de subida, tá certo? Por quê? Porque aqui a gente pode calcular o alcance só com a velocidade na horizontal. Agora que a gente tem essas informações aí, tá certo? A gente pode agora, tá certo? Chegar a outras. Como assim, Marquinhos? E se a questão perguntar a você qual é a altura máxima? Você vai dizer, caraca, Marquinhos, e agora? Eu não sei. Tá certo? A gente consegue determinar. E se a questão pedir para você o alcance máximo, que é esse alcance aqui, ó, que a gente viu aqui, que a gente chamou de D, tá certo? Mas ela não te der possibilidade de encontrar o tempo. Caraca, Marquinhos. E aí, o que a gente faz? Então a gente vai encontrar essas duas coisas agora. Vou deixar completinho aqui para você. Se liga aqui comigo, olha. Gente, primeira coisa é a altura máxima. Se a questão me perguntar qual seria a altura máxima. Se a questão me perguntar qual seria a altura máxima, eu posso lembrar que na altura máxima a velocidade vertical ela é igual a zero. Como a velocidade vertical ela é igual a zero, sem medo de ser feliz, e eu quero saber qual é a altura é distância, velocidade, relação de distância-velocidade, a gente já corre no famoso Torricelli. É só a gente dar uma corrida lá. Então, o que vai acontecer? Ó, se liga aqui comigo. Ó. A velocidade final em y ao quadrado é igual à velocidade inicial em y ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Eu estou considerando que ele está subindo. A velocidade final, eu já sei, eu já tenho conhecimento, que essa bonitona aí, ela vai ser igual a zero. E aí, Marquinhos, o que vai acontecer? O que vai acontecer que é simples. A gente basicamente, olha, pega todo esse termo que é negativo e joga lá para o outro lado positivo. Então, eu vou ter que 2 vezes a gravidade vezes a altura é igual à velocidade inicial em y ao quadrado. Vamos deixar essa altura sozinha já agora? A altura máxima, ela vai ser... Gente, vou logo passar 2 vezes a gravidade dividindo. 2 vezes a gravidade dividindo. Tá aí, tá certo? Tá, Marquinhos. Mas e aquela velocidade inicial em y ao quadrado? Gente, a velocidade inicial em y, ela é isso aqui, ó. E aí o que vai acontecer? A gente escreve ela assim, ó. A velocidade de lançamento ao quadrado vezes o seno do ângulo
ao quadrado. Deixa eu te dizer uma coisa, ó. Esse ao quadrado ele está ali em cima do seno, que é para você entender que aqui quem está ao quadrado não é o ângulo. Quem está ao quadrado aqui é o seno desse ângulo. Por exemplo, o ângulo é 30 graus. O seno de 30 é 0,5, é 1 sobre 2. Então, é 0,5 ao quadrado. É o resultado desse seno que vai estar ao quadrado. Perceba, eu te entreguei uma fórmula que talvez já tenha no seu material, já tenha alguns livros de colégio que você analisou, e que o professor colocou essa fórmula direto para você. Mas eu mostrei para você como encontrar ela. Se a questão pedir a altura máxima e você lembrar dessa fórmula, fique à vontade, vá direto nela. Mas se por algum acaso você não lembra dela, vá direto no Torricelli. Faça aquele passo a passo, lembrando que no ponto de altura máxima, a velocidade vertical ela é igual a zero, tá certo? A última coisa para a gente aqui agora, para a gente encerrar esse bloco de oblíquo, é o seguinte. Mas, Marquinhos, e se a questão, por algum acaso, ela me perguntar qual é o alcance máximo? O alcance máximo, ele é uma junção de algumas fórmulas que eu não vou deduzir para você, para que eu não lhe confunda, tá? Porque é meio grandinho. Então, eu já vou entregar para você isso aqui pronto. O alcance máximo, ele vai ser, aí vamos lá, se prepare, a velocidade de lançamento ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo, exatamente, dividido pela gravidade. Tá certo? Então, o alcance máximo, ele é a velocidade de lançamento ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo dividido pela gravidade. Então, aqui eu queria que você prestasse atenção numa coisa, que é o seguinte, gente. Ó, preste bastante atenção. Aqui não é o seno de 45 graus. É o seno de 2 vezes 45. Certo? Então, por exemplo, se o ângulo de lançamento é um ângulo de 45 graus, tá certo? É o seno de 2 vezes 45, 2 vezes 45 é 90, então é o seno de 90. E eu não estou falando para você 45 graus à toa. Sabe por quê? O alcance máximo, ele vai acontecer máximo de verdade, tá certo? Aqui é uma fórmula de alcance que você vai ver qual é o alcance aí em qualquer situação de ângulo. Mas ele vai ser um alcance máximo sempre que o ângulo for de 45 graus. Marquinhos, por que ele vai ser máximo sempre que o ângulo for de 45 graus? Porque a gente vai ter que fazer o seno de 90. E o seno de 90 graus é 1, que é o maior valor possível. Tá certo? Então aqui, o que é que eu tenho? Aqui você tem uma aula completa a respeito das ideias de lançamento oblíquo, tá certo? Você tem um alcance calculado a partir da velocidade na horizontal, você tem como encontrar o tempo total, sabendo o tempo de subida, como calcular ele, você também tem aí como calcular a altura máxima, você tem como calcular o alcance do lançamento sem as componentes, e você lembra que o alcance máximo ele de 90, que é, tá certo? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos agora passar para uma questão para a gente conseguir fixar isso bem direitinho na nossa cabeça. Se liga só. Bem, então vamos lá, vamos resolver uma questão aqui, tá certo? Sobre essa ideia de lançamento oblíquo para a gente encerrar o bloco e aí a gente vai assistir as próximas aulas relativas à parte de movimento circular, certo? Olha o que, é que diz essa questão aqui para a gente. O objeto foi lançado obliquamente a partir de uma superfície plana e horizontal, de modo que o valor da componente vertical de sua velocidade era 30 metros por segundo. Opa, sem querer aqui. E a componente horizontal era 8 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade, como 10 metros por segundo ao quadrado, o alcance horizontal foi... Gente, primeira coisa, ó, o alcance horizontal, ele vai ser o quê? O alcance horizontal, ele é a velocidade em x vezes o tempo total. Eu já tenho a velocidade em x. A velocidade em x ela é 8. Só falta agora encontrar o tempo total. Lembre-se que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular o tempo de subida para poder calcular o tempo total. E o tempo de subida ele vai ser para a gente a velocidade inicial em y dividido pela gravidade. E a questão ela já me deu essa velocidade inicial em y. Ela disse que era 30. Então, vai ser 30 dividido pela gravidade, que a questão já disse que era 10. Note que aqui está metro por segundo ao quadrado, aqui está metro por segundo, então está tudo no sistema internacional. Aí agora a gente só precisa ser feliz.
O tempo de subida, então, ele vai ser para a gente 3 segundos. Só que eu não quero o tempo de subida, eu quero o tempo total do movimento. Dessa forma, então, o tempo total, como é 2 vezes o tempo de subida, ele vai ser de 6 segundos. Sabendo qual é o valor do tempo total, a gente só parte para o abraço e agora calcula qual vai ser o nosso alcance. Ele é de 6 segundos, o tempo total. Dessa forma, o alcance que a gente precisava encontrar, ele é um alcance de 48 metros. Sem medo de ser feliz, encontramos aqui a resposta, resolvemos uma questãozinha a respeito de lançamento oblíquo, tá bom? O que você vai fazer agora? Você vai responder as outras questões, tá certo? Vai ficar atento à correção delas e a gente segue para poder falar sobre o movimento circular uniforme. Tamo junto e até a próxima.